Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma palestra da nossa Casa de Amor, União Espírita Maria Eulália. Na noite de hoje, recebemos o nosso irmão André com a palestra O Óbolo da Viúva. Boa noite, André, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, querida. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu, particularmente, acho um dos maiores ensinamentos do Mestre Jesus. Essa passagem que ele fala sobre o óbolo da viúva, né? Ela tem um conteúdo, assim, moral magnífico, principalmente naquela época, né? Naquele momento em que a Judéia estava passando, né? Debaixo das asas do Império Romano, né? Sofrendo arbitrariedades, muita dor e sofrimento, e as pessoas que eram pobres mesmo. Era bem dividida a classe social naquela época, né? Os ricos sempre mais ricos e os pobres sempre mais pobres. E ela vem naquele jeitinho dela, né? Que nem eu vou depois repartir com vocês uma lição que tem no livro que eu acho maravilhoso aqui, chama Mulheres Fascinantes, em que a autora descreve essa passagem assim de uma forma tão brilhante, né? Porque a lição tem um contexto moral, esse ensinamento de Jesus, mas o livro tem um contexto histórico que eu acho muito bonito. Então, o óbolo da viúva, ele está anotado aqui no capítulo 12 do Evangelho de São Marcos, no versículo de 41 a 44, e no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, do versículo de 1 a 4. E Allan Kardec também registra essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que tem o título de que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E eu vou pedir licença para ler do Evangelho segundo o Espiritismo essa passagem, né? É o item 5 e o item 6. É uma lição curta, mas, que nem eu disse no começo, o significado dela é muito, muito maravilhoso, muito bonito. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo que tinha e tudo que lhe restava para viver. Quando Kardec se refere aqui no óbolo da viúva, é porque ele diz aqui nesses 2 itens, é porque muitas pessoas lamentam, né? Não poder ajudar muito mais uma ajuda mais intensa aos necessitados, né? Por não possuírem riquezas materiais suficientes. Mas que será? Allan Kardec ainda faz a interrogação. O que será que por trás das queixas não estariam, primeiramente, o desejo oculto de primeiro beneficiar? É o que indaga o codificador nesse capítulo, nesse item. E esse caso, exemplificado por Jesus, ele nos mostra que o melhor bem é aquele realizado com atitudes simples no dia a dia, porque é muito mais importante levar um alívio e consolo, né, a alguém que está sofrendo fisicamente ou moralmente. São as pequenas atitudes, quando a gente não tem condição materialmente de ajudar. E ele encerra essa lição, né, dizendo algo, essa lição não, esse item, né, dizendo algo que nos faz refletir e entender o que representa simbolicamente o óbolo da viúva, né? O óbolo da viúva, quando ele diz: a falta de dinheiro, cada um não tem o seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte, aí também está o óbolo do pobre,
a moeda da viúva. Olha só que ensinamento. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte, aí também está o óbolo da viúva. Muito significativo, porque doando tudo, a viúva passaria fome. Mas ela acreditava que estaria agradecendo a Deus e desse modo demonstraria imensamente a sua fé. Demonstraria imensamente a sua fé no Criador. E quando eu falei que essa passagem também está anotada aqui, nesse livro maravilhoso, Mulheres Fascinantes, a presença feminina na vida de Jesus, quando o espírito Leão Tolstói, através da mediunidade da Cirineia e Yolanda Mafi, Leão Tolstói, quem conhece a literatura russa sabe, né? Guerra e Paz, Ana Karenina, e ele descreve, são 7, se eu não me engano, deixa eu ver, são 7, 1, 2, 3, 4, 5, são 7 capítulos, 7 passagens em que Jesus teve um contato com as mulheres que transformaram principalmente a vida dela. E aqui no capítulo 1, ele vai falar assim de Rebeca, a neta da viúva. Nós conhecemos na passagem a Rebeca, agora, a viúva, agora mas o capítulo se dedica a Rebeca. Porque naquele momento, quando a viúva chega ali naquela hora que ela vai fazer aquele depósito, vai fazer aquela doação, ela acreditava, conforme a tradição judaica, né, que pelo menos uma vez na vida, eles tinham que fazer uma doação ao templo. Era uma tradição. E ela morava numa aldeia um pouco distante de Jerusalém, mas ela era muito pobre mesmo. Jesus, quando mostra nesse sentido assim, era muito pobre financeiramente. E ela juntou a vida toda, tentou juntar alguma coisa para poder fazer essa doação ao templo. E ela tinha uma neta, a Rebeca. A Rebeca, que tinha perdido a mãe e o pai tinha abandonado por causa da situação, que ele não aguentou o peso, né? E ela aproveitou uma oportunidade em que alguns amigos da aldeia iam fazer uma caravana em visita a Jerusalém, e ela aproveitou e foi. Porque ela, como eu disse, ela acreditava que pelo menos ela tinha que fazer uma vez na vida um depósito, uma doação. E ela foi naquele momento. Chegou lá, enfrentou a fila, porque, segundo a data, era um dia festivo em Jerusalém, tanto é que Jesus estava ali, presente com seus discípulos, e ela vai, que nem diz a história, né? Ela deita no gasofilácio, né? O gasofilácio é um local que recebe, segundo a tradução grega, né? É um local em que se recebe as doações, né? E ela deita 2 moedas. E foi tão importante para ela, porque ela tirou um peso da consciência, né? Um peso, porque ela conseguiu, pelo menos uma vez na vida, fazer a doação. E naquele momento, já era tarde, eles não conseguiram retornar à sua aldeia. E realmente ela ficou sem nenhuma moedinha no bolso. Ela e a neta ficaram realmente zerada financeiramente. E foram procurar um local para dormir, para fazer uma refeição, mas como eles não tinham dinheiro, ninguém atendeu eles, né? E naquele momento à noite ela acharam uma carroça ali e se alojaram debaixo da carroça. E naquela noite a viúva desencarna. Foi o último gesto dela. Ela desencarnou, deixou a Rebeca sozinha. Aí o capítulo aqui, não vou falar para vocês, não vou estragar a festa, né? Mas quem quiser, explica todinha a trajetória da Rebeca. E a Rebeca sofreu muito, teve muitos problemas físicos e materiais. Como ela estava sozinha, uma jovem sozinha, tinha sido abusada sexualmente, porque naquele momento que ela ficou muito transtornada pela perda da avó, ela se perdeu da caravana e naquele momento, muitas pessoas aí, infelizmente, ela sofreu um assédio sexual, foi abusada, foi parar num prostíbulo, mas a divindade, a misericórdia divina não deixou que ela fosse trabalhar como prostituta. Ela convenceu a dona do prostíbulo para trabalhar como empregada. E a primeira moeda que ela conseguiu
guardar como salário, porque ela estava trabalhando a troco de estadia e comida, né? Ela vai fazer o depósito também no gasofilácio. E lá encontra Jesus outra vez. E ele se lembra dela, claro, né? Porque o bom pastor nunca esquece as suas ovelhas, né? E explica todinho para ela. Tem uma conversa assim de 4 páginas do livro, mostra o que vai acontecer com ele, né? Ele fala para ela tudo que vai acontecer com ele, da crucificação, da ressurreição, de tudo isso. E ela é transformada nesse momento. A transformação foi muito bonita a história. Eu não vou adiantar muita coisa aqui, porque não faz parte da lição. Mas só para entender que também o óbolo da viúva faz parte desse livro maravilhoso, né? E tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel, que eu fiz questão de anotar, que ele fala assim, ó, que o coração humano é comparável a cofre repleto de riquezas incalculáveis. E ninguém possui impenetrável ou inacessível. Ninguém o possui impenetrável ou inacessível. Habitualmente resistirá a golpes de martelo, à ação de gazuas e até mesmo ao impacto de explosivos e provas de fogo. Mas, quase sempre, é a tua migalha de humildade, paciência, bondade e cooperação que simboliza a chave capaz de abri-lo. Percebemos aqui, nessa mensagem maravilhosa de Emmanuel, o que vem de encontro com a lição da noite, né, sobre o óbolo da viúva, a nossa necessidade de fazer doação, mas doar com amor, não com dever, mas do coração. Porque na vida real, também, né, o ato de desprendimento e de amor ao próximo, o ato de desprendimento e de amor ao próximo pode trazer benefícios inesperados, né? Principalmente para aqueles que agem no bem. Porque os homens, a maioria, infelizmente, ainda se baseiam em méritos e deméritos, né? Segundo os que lhes mostram os seus 5 sentidos, né? Porque eles interpretam segundo a sua inteligência, segundo o seu conhecimento, seus preceitos e os seus valores. Ainda a grande maioria pensa assim. Mas porque segundo a percepção humana, aquele óbolo que a viúva depositou era considerado de menor valor. Mas Jesus, pela sua elevação espiritual, ele percebeu os motivos íntimos que impeliam os ofertantes na doação. Ele separou aqueles que estavam doando por ostentação e os simples, né? Porque uns era por vaidade, outros agradar a Deus, né, para obter favores nessa vida, ou após a morte, né? E os outros agradar, principalmente os sacerdotes, né? Os influentes sacerdotes daquela época, né? Então, ele percebeu que uns davam por soberba, por ostentação, por orgulho, para agradar principalmente quem? As coisas materiais. Mas ele separou a sua grandeza espiritual, né? A intenção daquela viúva, né? Ele percebeu o sacrifício da viúva, porque ela se privou do necessário ao seu sustento do dia, mas sim numa manifestação de sinceridade da sua fé, né? Num ato de santidade, né? Um ato de suprema renúncia. Considerou, né? Então ele considerou que aquele era o maior valor moral que ela podia dar. E ele não considerou o valor material da oferta. E Allan Kardec ainda, nesse capítulo 13, nos diz que a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. E escreve sobre as pessoas que lamentam não possuir recursos materiais para fazer o bem, porque se os tivessem, os aplicariam em benefícios dos necessitados. Não há necessidade de esperar acontecer alguma coisa. Mais para frente nós vamos ver. Faça agora o bem que você puder fazer. Não importa como. Importante que faça. Aí a gente vai fazer um questionamento. Estariam essas pessoas realmente imbuídas da vontade de fazer a caridade?
será que não pensariam primeiro em si para dar aos pobres apenas o que lhes sobrassem? Será que existe mesmo essa boa vontade? Porque quem tem preocupação em auxiliar, dando do que lhe sobra, está ajudando quem precisa. Mas não pode se considerar um caridoso. Porque um espírito evoluído, mas um espírito evoluído, né? Merecedor de bênçãos divinas. Porque aquele que dá do que não lhe sobra é um espírito caridoso. É isso que faz com que a gente possa entender a lição. Não do que dá do que lhe sobra. Porque o dado que lhe sobra não vai fazer falta. O importante é aquilo que faz, é aquela renúncia, aquele momento de desprendimento, que nem a viúva fez, que ela deu do que ela tinha. E era tudo que ela tinha, as 2 moedas. Então deve, pois, refletir sobre o significado da palavra caridade, né? Como exercício de amor ao próprio, né? No esforço de desenvolver esse sentimento em si. Mas também aquele que dá por ostentação não merece censura. Esse que age assim também não merece censura, né, da nossa parte. Porque Jesus também não censurou os ricos naquele momento. Aqueles que colocavam grandes fortunas no gasofilácio, grandes quantias de dinheiro. Mas deve saber, né, que dar do que lhe sobra não é a verdadeira caridade. Ele não censurou naquele momento aqueles que estavam dando por ostentação. Porque no final assim, lá na ponta, no final da ponta, tinha um destino. Independente do que vai ser feito. O importante, eles estavam fazendo a doação, mas era doação com ostentação. Tinha só um pequeno valor, que nem nos diz a lição. Tem uma parte também aqui, no Álbum da Viúva, que diz que como podem fazer caridade os que pouco possuem? E Allan Kardec responde no item 6 aqui de uma forma magnífica. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável a Deus. Porque quem não tem condição de fazer uma doação material, como é que fica? Então ele não pode praticar a caridade? Aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos desprovidos de recursos financeiros, como é que eles fazem para praticar a caridade? É o que fala num capítulo mais para frente, assim, da caridade moral e da caridade material, né? Praticamos, então, pelo menos a caridade moral nesse momento. Onde que ele fala também, que eu anotei aqui no Evangelho, né? Em geral, as pessoas que sonham possuir muito dinheiro para poder ajudar, sonham com os meios fáceis de consegui-lo, como receber heranças e ganhar na loteria. Infelizmente, a gente está errando um pouco, assim, quando a gente começa a pensar nesse sentido. Nessa forma de agir, nessa forma de praticar a caridade. Quando eu ganhar na loteria, eu vou separar uma parte para ajudar os pobres. Mas aí vem aquele sentido, o sentido profundo dessa ação. Mas primeiro eu vou me ajudar. Não há necessidade disso, claro. Vamos pensar em fazer alguma coisa desprovida de qualquer sentimento de receber alguma coisa em troca. E ele tem uma parte também nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que as pessoas que estão interessadas em fazer o bem e não possuem recursos para isso, elas devem consolar com o exemplo do óbito da viúva, que foi o mais valorizado. Que, aliás, não é apenas e ele diz assim, que não é apenas com ouro que se pode secar as lágrimas. Olha só a profundidade do assunto. Não é apenas com ouro que pode secar as lágrimas. Quando ele fala desse jeito, mais uma vez, está no sentido material. Não é só com ouro que a gente pode secar as lágrimas. Há muitas outras formas de praticar a caridade. Um ombro amigo, uma palavra no momento de sofrimento.
E eu estou lembrando aqui quando fala de secar as lágrimas da nossa amiga Eliane, que nos abençoou com uma frase no quarta-feira no estudo, né? Uma passagem da mentora Joana de Anjos, que ela fala assim, ó, quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo de chorar. Tá lembrado disso, Eliane? Do estudo de quarta-feira? Quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo de chorar. Ensinamentos preciosos nesse momento de dor e sofrimento em que a gente pode, de alguma forma ou outra, tentar auxiliar os nossos irmãozinhos mais necessitados. E tem uma parte que Allan Kardec também lembra aqui no livro, das pessoas que pedem aos espíritos ajuda para essa busca da riqueza, né? E ele cita no livro dos médios as questões 294 e 295, né? Em que eles falam, lá na parte segunda, né? Eu acho engraçado porque a primeira trata de ajuda dos espíritos nas invenções e descobertas. Eu acho engraçado Allan Kardec citar isso no Evangelho, né? Porque fala de tesouros ocultos e de invenções e descobertas, né? E pode vir assim, até assim as pessoas ainda estão pedindo ajuda nas invenções, nas descobertas e na descoberta de tesouros ocultos, quando ele cita essa passagem do livro dos médiuns, né? Na segunda parte, as perguntas 294 e 295, né? Vou pedir autorização para ler para vocês aqui, porque eu achei interessante. Ó. A 294 fala sobre as invenções e descobertas. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Que mérito tem, se for os espíritos que vão ditar para você essa descoberta, essa conquista? Nenhum. E na questão 295, ele cita que fala sobre os tesouros ocultos, né? Podem os espíritos fazer com que se descubram tesouros? Aqui a resposta é magnífica, né? Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas. Ou seja, né? Pois eles não estão apenas... Porque os espíritos superiores, eles estão preocupados com o nosso progresso moral e a valorização do trabalho. Então, eles não vão ficar mostrando para nós onde é que tem tesouro oculto ou facilitando que a gente os cientistas descubram descubram algum tipo de invenção, né? Nesse momento, a gente está precisando muito de uma vacina, né? O Covid. Será que houve a intervenção direta dos benfeitores? Claro, se houve empenho na participação dos cientistas, né? Mas que cair do céu não cai, né? Há que ter trabalho. Que ele fala assim, ele é muito claro, né? Tem que se preocupar com a valorização moral e com o empenho no trabalho. Porque são indispensáveis, né? O progresso intelectual e o progresso moral são indispensáveis à nossa evolução. A gente também é interessante nessa parte quando a gente lembra que muitas obras, né, de auxílio aos necessitados, elas foram edificadas no Brasil, principalmente no século passado, né, por pessoas que tinham poucos recursos financeiros, né, que se juntaram a outras pessoas e trabalharam em atividades diversas, né, para ganhar dinheiro, né, e aprendendo na prática, né, no dia a dia, a solidariedade, a fraternidade, a simplicidade, a generosidade, a humildade, o amor. Tem um livro aqui que eu acho muito interessante, que é esse aqui. Dama da Caridade. Foi escrito por nosso Antônio César Perry de Carvalho, que já foi até presidente da FEB. Conta a história da dona Benedita Fernandes, moradora lá do interior de São Paulo, em Araçatuba. Ela, antes de conhecer o espiritismo, ela andava na rua, era uma pedinte. Ela andava na rua pedindo esmola, porque ela sofria de obsessão e não sabia. Até que um dia, de tanto ela perturbar um grupo de pessoas aí,
a polícia teve que recolher ela no cárcere, né? E lá, mais uma vez, uma obra da misericórdia divina. Lá, o delegado que fez o boletim de ocorrência era espírita e era médium. E percebeu a legião que acompanhava ela ali. E nesse momento ele auxiliou ela. Mostrou o caminho do espiritismo, como é que ela fazia para se livrar desses obsessores. E a partir daquele momento que ela conheceu o espiritismo, que ela conseguiu se livrar que ela se livrou dos obsessores através do trabalho que ela fez. O trabalho que ela fez, a edificação do trabalho que ela fez para atender as pessoas, as crianças, os idosos lá de Araçatuba, é maravilhoso. Por isso que é uma obra que eu recomendo a todos. A Dama da Caridade. A história da dona Benedita Fernandes. Vem logo a ver também com o tema, né? O óbolo da viúva, né? Tinha tão pouco para dar, mas edificou uma obra maravilhosa. Até hoje se encontra lá na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, né? Porque nós espíritos, os espíritas, nós temos como lema, né, que fora da caridade não há salvação. Não tem nenhuma desculpa nós não temos nenhuma desculpa para não exercê-la. Principalmente no nosso dia a dia, no lar, no trabalho, na rua, no lazer, principalmente no centro espírita, né? Porque é a única forma de salvação, não é uma delas. É a única forma de salvação, a caridade. E o óbolo da viúva, verdadeiramente, é o símbolo da caridade mais pura. Porque o que foi doado de coração. Ela deu tudo o que tinha para dar. Talvez até do que precisava para se alimentar. Como nós comentamos no começo lá do livro Mulheres Fascinantes, né? Que infelizmente ela ficou sem nada. Nem para o seu abrigo, nem para a sua refeição. No entanto, a caridade entre os homens que crescem espiritualmente toma outras formas. E as posições são mais variadas, elas são as posições mais variadas no íntimo do coração, né? Se nós já compreendemos que a evolução não dá salto, mas tem uma sequência, né, do passo a passo, de vida a vida, né? Reencarnação, desencarne, reencarnação, desencarne. Jamais o ser humano, aquele mesmo acompanhado, né, por grandes mestres da filosofia espiritualista, pode pretender fazer a caridade na perfeição que ele sabe, né? Nós temos condição de fazer a caridade, como nos ensina Jesus. Nós temos um pouco do conhecimento já. Portanto, mesmo que as pessoas não sintam, né, como a viúva pobre do Evangelho, desse ensinamento, dessa lição, o amor de doar, o que a gente tem em favor dos que sofrem, o que elas fizerem, mesmo do que sobem na sua mesa, já é um começo. Aqueles que doam mesmo do que sobra já é um começo. Porque tem uma passagem muito boa no Evangelho segundo o Espiritismo também, é do capítulo 13, mas não é do óbolo da viúva, que mostra que mesmo aqueles que doam o do que lhes sobram, ainda tem um pouquinho de crédito no seu. Porque é uma passagem que está no item que fala sobre beneficência, né? Eu acho que todo mundo já leu, né? A história dos dois homens quando morrem, né? Mas eu vou reler para a gente relembrar, né? Que já é um começo, né? Essa passagem eu acho tão interessante que vem de encontro à lição da noite, né? Foi dita, né, por um espírito amigo, né? Allan Kardec, lá em Lyon, em 1861. Ele fala assim: um espírito protetor. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocados em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço, fui rico e dei muito.
Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Ah, eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa, os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação, e para ver o teu nome figurar em todos os tempos do orgulho. E além disso, dando, não te privaste de nada. Vai para a esquerda e esteja satisfeito de que a esmola que te seja contada ainda por alguma pequena coisa. Depois, disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Aqueles que ainda dão por ostentação, aqui fala, né? Tomara que alguma coisa seja levada em conta, né? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus entendia. Não teve nada disso. Doação de bens materiais. Ele só disse o seguinte, 3 coisas: benevolência para com todos, indulgência das faltas alheias e perdão das ofensas. É o BIP. Lembra do BIP? Questão 886, você lembra do BIP. BIP, benevolência, indulgência e perdão. É fácil praticar isso. Será que nós conseguimos? Os benfeitores espirituais não falaram, não, você tem que doar 30 cestas básicas por mês. Claro que isso ajuda. Mas se você não tiver condição, tente fazer de outra forma. Tente ser indulgente. Tente praticar o perdão. Ela vem seguindo a da benevolência, que é fazer o bem a todos. Da forma moral ou da forma material. E a indulgência? E o perdão? Vamos continuar aqui. Porque para nós, todo ato de caridade, os espíritas pessoalmente, todo ato de caridade é louvável, né? E com o tempo, nós vamos aprender a fazer a caridade por amor. Errando, aprendendo, nós vamos aprender a fazer a caridade por amor. Porque com a doutrina espírita, né, pelos sábios ensinamentos sobre a caridade, aprenderemos pela maturidade espiritual, principalmente, né? Porque sempre servir aqueles que andam conosco no caminho. Porque admirando a nobreza desse gesto da viúva, Jesus nos faz ver que o amor que despendia daquele coração de mulher era uma coisa muito espetacular, principalmente em favor das criaturas. Ele faz nos ver que o gesto dela era muito significativo e repleto de amor. Porque o que vale mais, né, certamente, são os sentimentos que irradiam do coração naquela doação. O que valeu mais foi que os sentimentos que irradiaram daquela ação, daquela doação. E não a quantidade. Foi a qualidade do ato, não a quantidade que ela depositou. Mas nos dias atuais, mesmo que faltem sentimentos de fraternidade no coração do doador, na oferta que cai das mãos dos nobres ricos, né? Ela é abençoada, né? Por enxugar muitas lágrimas, por dar pão a muitos famintos e vestir muitos nus. É o que fez a lição lá do capítulo 15, do capítulo 13, né? Faz dos 2 sacos de moeda, né?
aquele saco de moeda mesmo, o que ficou mais cheio, que pesou menos, mas ainda tinha um pouco de qualidade material. Por isso que ainda Deus fala, né? Deste muito, mas deste por ostentação, né? Tomara que ainda te vale alguma coisa, né? Porque de qualquer forma, toda dádiva será bem abençoada, né? Desde que sirva de amparo para os que sofrem, né? É isso que a gente tem que pensar também. Não podemos desrespeitar aqueles que fazem doação nesse sentido. Porque nem todos têm o ensinamento espírita que nós temos ainda. Mas é um começo. E tenho certeza que toda boa obra será abençoada. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 646, que eu achei também ela interessante para a gente comentar ela aqui nessa noite. A questão 646, junto com o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, né, é de uma sabedoria muito, muito ímpar, né, que nos ajuda a entender com mais clareza sobre esse tema. A questão 646, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? E os benfeitores espirituais respondem: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que divide o seu único pedaço de pão do que o rico que dá apenas do que lhe sobra. Jesus já disse isto a propósito do ovo da viúva. Mas reforçando, né, o sentido do esforço que ela fez, né? E tem um livro que chama Filosofia Espírita, né? É do João Nunes Maia. No volume 13, ele faz o Espírito Milanês faz um comentário dessa questão que eu também achei interessante a gente contribuir com ela essa noite, nesse estudo. Porque eu vou pedir autorização para ler, porque é um pouquinho comprido, né? O comentário que o Espírito Milanês faz sobre essa questão, eu achei muito interessante a gente ser repartido essa noite, para nós podermos entender melhor esse assunto. Ele começa assim, ó: quando colocamos a palavra divide em destaque, para que possas entender o sentido oculto do assunto, porque há muitos que acham que a caridade verdadeira é aquela em que o pobre dá tudo o que tem, ficando sem o suficiente, quando ele mata a fome do seu irmão e fica com fome. Despe-se para vestir o outro. Dividir é a caridade mais acertada. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Isso que Jesus disse, que está anotado no Evangelho de Lucas, né? Deu mais do que os que ali estavam doando, porque deu mais do que os que ali estavam doando, do que lhes sobrava. Jesus multiplicou os pães por amor. O amor é tudo. É o que move todas as dádivas verdadeiras. Faze tudo com amor, tudo com perfeição, e que tua vida passará a mudar sempre para melhor. Quem ainda não tem condições de doar com amor, que continue a fazê-lo por qualquer outro motivo, que a maturidade no amanhã surgirá para lhe ensinar a verdadeira fraternidade. O livro chama Filosofia Espírita, está disponível, né? Eu baixei ele em PDF na internet. É o volume 13, que fala no capítulo 34, que fala sobre o ovo da viúva. Eu achei muito significativo. Nos ajuda a entender um pouco mais a lição da noite, né? Nós estamos, então, terminando. E para encerrar, eu queria ler uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, é do livro Rumos Libertadores. É uma mensagem do capítulo 34, que ela diz o seguinte, que é muito bonito também para o encerramento da nossa fala. Quando se fala em caridade, logo consultamos mentalmente os bolsos ou a conta bancária, para verificar se podemos dispor de algum valor em benefício dos
financeiramente mais necessitados. Todavia, entre dar moedas para quem delas precise e dar-se em prol do semelhante, vai grande distância. Não negamos que a caridade material é muito importante para quem não possui o mínimo necessário. Entretanto, é importante que praticamos também caridade moral, que é a mais difícil, porém a mais meritória. Por caridade moral, entende-se o perdão, a paciência, a tolerância, o tempo para ouvir um desafeto, um desabafo, etc. Conforme ensinou Jesus, referindo-se ao óbolo da viúva, quando damos o que nos faz falta ou o que nos é difícil praticar, será mais meritório. Será mais meritório aos olhos de Deus do que dar o que nos sobra ou perdoar a quem amamos. Assim, as mais belas doações que a humanidade conhece foram realizadas de forma diversa da simples esmola. A mensagem é cumprida porque depois ela usa uns exemplos aqui que são de pessoas que eu não conheço, não. Se praticou alguma coisa, tal de Gandhi, Irmã Dulce, Francisco de Assis, são pessoas que quase não fez nenhum benefício em prol da humanidade, né? Brincando, né? Grandes personagens, né? Gandhi, Irmã Dulce, Francisco de Assis. A mensagem dela é muito bonita. Está no livro Rumos Libertadores, capítulo 34. Gente, por enquanto é só. Espero que eu possa ter atendido ao que eu me propus fazer essa noite, que é falar sobre o óbolo da viúva, uma das mensagens, um dos ensinamentos mais bonitos que eu considero dos ensinamentos de Jesus. Façamos a oração de encerramento. Então, aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar seus olhos e aproveitar e levar o pensamento ao alto. Agradecer e rogar mais uma vez ao doce amigo Jesus a assistência dessa noite, né? Por estarmos aqui mais uma vez, por termos a condição mais uma vez de podermos participar de um estudo dessa doutrina de amor, que é esse evangelho do Mestre querido Jesus, que nos ensina tantas formas de ajudar, tantas formas de praticar a caridade, basta que possamos ter só um pouquinho de boa vontade, para que possamos olhar aquele nosso irmão que tanto precisa de nós, e que no momento que nós não possamos despender um pouco do material, possamos dar um pouco do moral. Um abraço, uma palavra amiga, um conforto qualquer, que será tanto mais importante quanto o material. Todos os méritos estão contidos nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Muito obrigado a todos. Muita paz.